Tá ligado o microfone, tá? Olá! Oi, boa noite. Boa noite, povo! Cantando, que bom. Ai, meu Deus, o povo me ouvindo. Ei, me dá teu celular pra eu colocar aqui pra ver os comentários? Meu celular não abre lá. Eu acho que ele vai abrir. Vai. Ah, tu vai ver o comentário aqui, né? Então É. eu consigo acompanhar. Mas eu queria só ver se abrir. Eu tenho ainda esperança. Tá fechado aqui. Podemos começar? Não, ainda não deu a hora. Deu agora. Deu agora. Espera mais um pouquinho. E aí, gente, quem estiver entrando, a live hoje é sobre persona e público-alvo. Se tiverem dúvidas, viu? Já podem mandar no início, que a gente já desenvolve a live respondendo. Justamente. Hoje ela tá querendo desenvolver tudo. Ela tá proativa. Ela tá. Menina, mas hoje eu tô, viu? Hoje eu fui A Analice chegou no pistão já. A bicha é assim. Ela é dessa, né? Chegou arrasando com tudo. Eu amo. Quem não ama? Quem não ama? Bora Sempre começar? apoiadora. Simbora. Jackson também aí, ó. Jackson tem que estar, Mais um né? minutinho, galera. Nosso Mas garoto tá Jaquinho. Agora não tem como ver. Como é? Não tem como ver quem tá. Para de clicar. Vai ficar zoado, vamos aqui. Perdão, seguidores. Bora lá? Tá vendo como essa Eu mulher tô- eu não apressada? consigo. Depois eu que sou agoniada, eu Não que sou não sei o consigo. quê, eu que tudo Gabi, entendeu? Tudo Gabi, nem existe. Então digam aí, a gente começa ou espera mais um pouco? Vamos ouvir o público. Oh. Só se for mesmo, meu povo. Meu Deus. Quem tá mais agoniada hoje? Eu acho que Marra. Eu? Eu tô tão tranquila, chega, eu tô serena. Sério. Quem Você será? que tava tocando aí. Tô mexendo na chave, eu tô com Bora. o celular. Começa. Pronto, Então. agora já dá, né? Então. Eu espero que der que lute eu boto alto. Que nada, deixa de conversa. Sempre chega atrasada no rolê. Ai, ai. Mas tá correta, vamos começar. Hora é hora. Vamos começar conceituando, né? O que é persona, o que é público-alvo. Quem quer falar? Posso falar como é? Pode falar, princesa. Eu esperava que elas falassem, tô brincando. Vamos lá, gente. A persona é o nosso cliente ideal, a pessoa que a gente quer atingir. Não necessariamente é o cliente que a gente tem, tá? Isso tem que ficar claro. O cliente que a gente tem é nosso lead já é aquele público. Mas a O que é persona. lindo? Explica pro povo aí o que é lindo. Calma aí, a live hoje é Vai persona de público-alvo, tô brincando. Não, mas aí... Não, mas é isso, o lead é justamente a pessoa que a gente já tem, tá? Ela já é nosso cliente, ela já interage com a gente. A persona, não necessariamente. Esse lead pode ser também persona ou não, mas a persona é aquela pessoa que você quer atingir, é o cliente que eu quero. Se eu quero crescer na minha carreira e quero atingir um público tal, essa pessoa, dentro desse público, você vai atingir uma persona. A persona é definida de acordo com os hábitos de consumo dela, com idade, com o sexo, é muito específico. Pronto, então o público-alvo, na verdade, ele é uma visão maior das pessoas que você pretende atingir, das pessoas que você quer se comunicar. Público-alvo, ele vai verificar muitos mais fatores e pode englobar várias personas. A persona ela é mais específica. O público-alvo por exemplo, qual é a região que aquela pessoa está inserida, quantos anos essas pessoas que você pretende atingir têm, a renda delas, o nível de escolaridade, os principais hábitos de consumo. É esse entendimento geral, ele é mais amplo, né? Então pode ser homem e mulher de idade de 25 a 35 anos, que tenham uma renda de 3 salários mínimos, até X salários mínimos e que esteja na região do Nordeste, por exemplo. Já a persona, ela é um pouco mais estudada e detalhada, né? Justamente, a persona ela vai até, por exemplo,
de todas essas características do público-alvo, porque ela também abarca, ela não deixa de abarcar, mas ela vai mais profundamente. Até nos valores, dos hábitos da pessoa realmente, tipo assim, o que é que ela está procurando na internet, não só na internet, tá, gente? No negócio físico também, porque isso também vale para todos os modelos de negócio. E aí ela vai muito mais profundamente. Para você realmente conseguir achar a sua persona, às vezes leva um tempo, né? Porque você pode identificar com mais profundidade, com mais assertividade, quando você às vezes lança um produto para um determinado público-alvo. Você lança para um determinado público-alvo e aí você vai começando a entender quais são as especificidades da sua persona. Quem é que compra esse produto? É justamente essa pessoa com essa característica, com esses valores, com esses hábitos que tem, tipo assim, essa disciplina na vida dela e tal, bem mais organizada. Você consegue realmente esmiuçar a pessoa como um todo, entendeu? É justamente definir, por exemplo, um perfil de uma pessoa. Ah, ela é uma mulher de idade X que estudou tal tipo de coisa, por exemplo, cursou... como é, menina? Cursou Por marketing, tem tal hábito de consumo. Eu gosto de trazer esse exemplo assim, por exemplo, meu público-alvo são advogados. Eu vendo determinado produto para advogados. Tá, e quem é a minha persona? Minha persona é uma advogada, mulher de 24 a 30 anos, que não gosta de sair nos sábados à noite, que quer ficar em casa, que prefere assistir Netflix, mas o que, gente? Características pessoais. Que gosta de praticar esportes, que gosta de viajar para lugares específicos. Tipo natureza. Que estuda outros assuntos como gestão, que não é advogada generalista, é advogada trabalhista empresarial para empresas, não é para empregado. Então, assim, é muito mais nichado. Direcionado, nichado mesmo. Você vai atingir aquela pessoa, você vai atingir, por exemplo, você monta um produto com base em um advogado que você faz a parte de trabalho, que tem 25 anos, que recebe X, que gosta de ficar em casa aos fins de semana assistindo Netflix, mas também gosta de viajar para, sei lá, para coisas da natureza, você consegue atingir Marla. Quando você faz um público-alvo, são advogados, não sei o que, livre Marla, entendeu? Eu tô fora. Quero problema com negócio de direito, não, entendeu? Não, né? É isso. E assim, você pode ter várias personas dentro desse público-alvo que você enxerga. O ideal é que você consiga nichar um pouco mais, não para ficar tão específico, mas para você se comunicar. Por exemplo, se eu tenho 5 personas, minha comunicação tem que ser direcionada para essas que eu identifiquei. Só que com linguagens diferentes para cada uma, né? Para que você consiga ir com mais assertividade. Desculpa. Não tem problema. Então, se você tem uma pessoa que é uma pessoa jovem e já tem uma pessoa que já tem uma idade um pouco mais avançada, você já entende que, por exemplo, a pessoa jovem talvez vai consumir teu conteúdo muito mais no Instagram do que a pessoa de idade avançada. E a partir daí você vai configurar sua comunicação no Instagram com a linguagem mais jovem, se você quer conversar com essa pessoa de idade mais jovem, e no Facebook com a pessoa que já tem mais idade avançada, é outro tipo de comunicação. Exatamente. Aí Jéssica perguntou aqui de que forma pode atingir a persona. Então, a persona ela é muito mais estudada, entendeu? Você não vai ter uma ferramenta específica que você já consiga achar, meu Deus, meu cliente ideal é esse. É tudo muito realmente da prática. Não adianta a gente às vezes falar. Pode falar, quer falar alguma coisa? Eu queria falar assim, que primeiro, antes de você querer atingir a sua persona, você tem que entender quem é a sua persona. E como é que você acha a sua persona? Persona, para começar, não é achismo. Eu acho que a minha persona é assim. Não. Persona se faz com base em pesquisa e em observação. O seu achismo inicial pode estar correto de acordo com o critério observação. Você observando o público, você observando outras empresas que tenham o mesmo objetivo que você ou um público parecido, você pode ter uma noção de quem é a sua persona e realmente está certo ou não. Mas você não pode definir a sua persona com base em achismo. Você tem que fazer uma pesquisa, Thaís. Daqui a pouco a gente dá umas dicas de como você achar a persona. Ana Alice fez 2 perguntas. Se sempre tem que trabalhar com os dois ou se não pode ir direto para o público-alvo. Então, na verdade, assim, o público-alvo é uma questão de estratégia. O público-alvo é para você enxergar com quem você vai realmente se comunicar, para quem você vai direcionar suas estratégias de marketing de venda. Já a persona te ajuda a se comunicar especificamente com a pessoa que você identifica. E talvez a persona você só vá conseguir realmente identificar melhor quando já tiver uma certa experiência, que conseguir entender quem foi que consumiu mais produtos, etc. Então é algo que
talvez de início seja mais complexo de você conseguir definir. Na realidade, são bem complementares, né? Exatamente, Estratégia é isso que de eu acho marketing, também. público-alvo e persona caminham juntos. São diferentes, mas são super complementares. Na verdade, o que você tem que entender no cenário geral é público-alvo é o maior, a persona são as pessoinhas que estão ali dentro daquele público que você enxerga. Características, tipo assim, que você consegue entender bem mais profundamente. É isso. Por exemplo, a gente tem uma empresa de artigos decorativos, né? Decoração e tal. E a gente faz ele no contexto geral, mas a gente cria uma linha geek para aquele público. Então ali já é o que? Uma persona. E aí a gente cria só de Star Wars, né? Que fala. Isso. E aí a gente cria o do como dá uma... The Big Bang Theory. Pronto. Aí a gente tá cada vez mais. Harry Potter. E aí a gente vai atingir essa persona, entendeu? Mais no contexto geral, no público-alvo, a galera que se interessa por esses artigos personalizados e tudo no contexto de que recebe X, que trabalha com direito, e a gente pode fazer tudo isso, mas também de uma forma ampla e às vezes restringindo. Você vai ser mais assertivo no público, ou na persona, mas o público-alvo também tem muito potencial. Os dois caminham juntos, eles se complementam. Porque também se você ficar muito focado na persona, pode ser que você às vezes não atinja o resultado que você quer, de imediato, entendeu? Principalmente se for só uma persona, né? Exatamente. E você não precisa ser só uma Eu ia persona, falar você isso. pode ter... Você pode ter várias. Assim, na verdade, indicam até 3. Né? Até 5, mas assim, o ideal é até 3. Mas o ideal é até 3, só que assim, depende muito também do que você trabalha, né, gente? Depende muito disso. Precisa entender realmente como o seu negócio se comporta, porque não adianta dizer que só 3 vão resolver, mas às vezes não resolve. Por exemplo, nesse mesmo, que eu dei o exemplo agora, são várias Artigo de pessoas decoração. dentro do negócio, entendeu? Então, existem várias aí porque realmente tem produto para isso. Justamente. E falem pra mim e pra gente que tá assistindo, qual que é a importância de você definir público-alvo e persona? Será? Pra quem falar? Fique à vontade. Eu? A importância é justamente o que a gente está falando. Você entende com quem você fala, você sabe conversar, a sua venda vai ser muito mais fácil, vai ser assertiva. Desde a estratégia de marketing até toda a jornada de venda do produto ou do serviço. Você sabe como falar, você sabe como estruturar um marketing assertivo, seja físico ou digital. Então não é só o Instagram que a gente está falando. Você entendendo sua persona, você vai entender se o seu cliente vai ser aquele que recebe panfleto na rua. E não acessa o Instagram, ou até acesse, mas que vai pelo panfleto. Se é o cliente que guarda o cartãozinho na rua, na bolsa, e tem aquele monte de cartão, ou se não, se é a pessoa que pega e joga fora. Então é muito para você entender a importância da estratégia de marketing e qual estratégia vai ser mais efetiva. E para você também conseguir vender, né? Porque Sim. aí você consegue montar de acordo com sua persona. Às vezes um item só faz total diferença para você conseguir vender muito mais, para você diferenciar o seu negócio. E buscando a sua persona, você consegue fazer isso muito bem, muito melhor, de forma mais assertiva. Inclusive, sobre isso eu até falei nos stories, acho que foi na segunda ou na terça, que eu vejo muito perfil profissional se comunicando de uma forma muito errada. Então, se você é um profissional de saúde, você utiliza termos que são termos técnicos, o teu público-alvo ele não vai conseguir se identificar com aquele post, com aquele conteúdo, ele não vai mais se interessar tanto porque ele não entende. E até essa comunicação mais básica de fazer um atendimento tem que ser mais acessível e é voltado justamente para o público-alvo e para a persona que você já identificou. Pegando esse gancho, esse exemplo que Lívia falou, até nessa mesma profissão, você tem que entender para quem você vende. Por exemplo, eu sou profissional de saúde. Eu quero falar para atrair o cliente, a pessoa que vai fazer um procedimento comigo, ou eu quero falar para atrair outro profissional de saúde porque eu quero dar um curso para ele. Então, a minha linguagem é direcionada para essas duas pessoas diferentes. Exatamente. A Annalise perguntou, então no caso, talvez seja melhor focar nas pessoas no começo do negócio. Na verdade, é o contrário, tá? Você foca no público-alvo, que é mais geral, e depois, entendendo o contexto do seu negócio, que também é com o tempo, aí você vai realmente ter a sua persona ou mais de uma. E às vezes você consegue criar produtos, como a gente já falou, mais especificamente para cada um, entendeu? É assim que funciona. Até para você entender quem está te seguindo, quem está comprando a tua ideia, o que realmente você está vendendo. Jéssica perguntou, para isso eu preciso ter uma equipe de marketing na minha empresa? Não. Não mesmo. Não precisa. Talvez ajude muito mais, né? Porque já tem uma experiência e um olhar mais apurado. Principalmente quando você é iniciante, esse pensamento, assim, talvez criativo, de você conseguir pensar sobre isso, identificar e tudo mais, vai ser algo mais complexo. Mas não aí necessariamente. eu já trago um pouco para
criação de algumas ferramentas que você mesmo pode fazer em casa. Sim. Lembra que eu falei que a persona a gente procura através de pesquisa e de observação? Então, assim, uma dica, a gente tem Google Formulário, gente. Faz um formulário no Google, é de graça. Agora você tem que saber fazer as perguntas certas. Exatamente. A questão é essa. Se você conseguir elaborar as perguntas certas, você pode jogar no seu Instagram. Fala, galera, eu tô fazendo uma pesquisa com agências de publicidade. Se você tem uma agência de publicidade, por favor, responde esse formulário. Ou se você conhece alguém que tem, responde esse formulário, pronto. Você já vai falar com essa pessoa. E não com o grupo da sua família, que ninguém nunca trabalhou com agência de publicidade, você vai e manda esse formulário. Pode ser que fique completamente perdido. Então é importante também você saber para quem você envia. Uma das formas é o Google Formulário. Inclusive, a gente fez isso no início da compra, né? E a gente, tipo assim, a gente não sabia coisas que surgiram nesse meio tempo, né? Justamente para identificar melhor como a gente deveria percorrer o nosso caminho e tal, para entender o que realmente a gente entregaria às pessoas. E a gente fez e foi assim, algumas respostas foram surpreendentes, né? Exatamente. A gente realmente conseguiu abre muito os olhos. Exatamente. Justamente. Inclusive, também é muito importante que você faça essa pesquisa não só no Google Forms, mas também com pessoas que você conheça, entendeu? Com clientes, caso você já não seja um negócio iniciante, com os clientes que você já tem. Você tirou o que eu ia falar na minha boca. Oh, Não tem desculpa. nada não, a gente aqui é para se complementar, entendeu? É justamente isso. Com os seus clientes. Eu estava assistindo um vídeo falando justamente sobre essa parte dos clientes. Às vezes você não sabe onde está o erro do seu negócio, mas você nem parou para ouvir aquela pessoa que compra o seu produto, entendeu? Onde é que está o problema? Chama, faz um comitê dos clientes, às vezes você tem mais contato e você vai conseguir enxergar. E ali você pode achar a sua persona e falar, poxa, meu negócio está dando errado nisso, eu posso melhorar nisso, entendeu? Isso mesmo. E aí, agora a gente vai explicar para vocês assim, dar um geral de como você consegue identificar esse público-alvo e essa persona. Bora lá. O público-alvo, como a gente já falou, ele é mais amplo. Então, é importante, antes de começar o negócio, mas se você já tem um negócio em andamento, dar essa analisada, até para você amadurecer mais a sua comunicação. Então, o público-alvo você vai verificar o sexo da pessoa, a idade que em geral as pessoas compram esse tipo de produto ou serviço que você vende, a localidade delas, porque isso vai te ajudar a direcionar até o linguajar. Por exemplo, eu vejo muito no escritório que eu trabalho. Se eu estou aqui trabalhando com estratégia voltada para uma pessoa que é rural, o meu linguajar ele tem que ser muito acessível. Se eu atendo um empresário, aí eu já tenho outra comunicação. Então, entender qual é a localidade que ela está, os principais hábitos de consumo, até para você ver se aquele produto ou serviço está dentro do patamar que ela está interessada em consumir. Valor de renda também, para você conseguir definir qual é o valor do produto que a pessoa ainda tem interesse em comprar. O que mais, gente? É porque, assim, na verdade, é muito de você depois entender, né? Você tem que entender os valores da persona, a rotina da Não, eu persona. tô falando público-alvo ainda. Oh, foi mal pra você, não entendi, não. Desculpa, galera, errei. Não tem problema. Eu tava vendo outro negócio aqui. Mas ver esse apanhado geral mesmo do público que você quer atingir. E isso dá pra você fazer antes de ter uma experiência maior de venda. Até porque você vai precisar direcionar tudo isso para estratégias mesmo de marketing, né? Exatamente. No critério da observação que eu falei, né, que o achismo também pode ser acertado junto com a observação, que rapaz, tô fofocando, tô brincando. O achismo pode vir muito acertado se você tiver um bom olhar de observação. E assim, dicas que eu daria, né, para você ter uma observação mais acertada, isso que a Gabi falou, fala com o teu cliente, conversa com o teu cliente. O cliente serve tanto para você fazer uma pesquisa, como para você observar realmente o hábito de consumo dele, o que é que ele está satisfeito ou insatisfeito, quais as dores dele. Se você, sei lá, vende artigo de decoração, como o Gabi falou, procura canal no YouTube, se tem canal no YouTube sobre isso, sobre vendas, lê os comentários das pessoas, o que é que elas estão achando, não estão achando. Página no Instagram, lê os comentários, se você conhece algum parceiro que está num ramo parecido com o seu, que não é seu concorrente, porque pelo amor de Deus, não vai fazer pesquisa com o público do seu concorrente, mas que é um público parecido com o seu, você também pode fazer uma parceria de rodar essa pesquisa, observar os comentários. Tudo isso você consegue ter uma visão bem mais ampla de entender quais são os problemas e atingir essa persona e o público-alvo que você deseja. Só fazendo um adendo do que a Marloga falou, também é importante que você mantenha a sua ideia viva. Não é porque você
tá vendo que uma persona que é assim, assim, assado, você vai mudar todo o seu produto e mudar seu foco e mudar sua empresa. Talvez às vezes você possa fazer esse caminho e trilhar ele sim, mas também você pode às vezes reajustar e entender, não ficar tão pilhado a esse ponto de realmente ter que mudar tudo. Meu Deus, não tá dando certo. Gente, é testar, executar, ver o que dá certo, volta, refaz, faz de novo até dar certo, entendeu? Também não é uma máxima. Precisa entender e testar, tá bom? Jéssica perguntou aqui, a Conta pode me ajudar a executar essas ferramentas na minha empresa? Sim, a gente ajuda, né? Até porque a gente faz realmente também esse trabalho, entendeu? Tanto de público-alvo, e aí a gente depois vai entendendo as personas, para que possa ser mais assertivo, inclusive na criação de campanhas, tudo isso também. Né? Exatamente. Tem mais perguntas? Né? Tem mais? Tem. Foi por isso, minha gente, que naquela hora eu respondi errado, me desculpa. Depois de encontrar minha persona, eu tenho que focar mais nela e esquecer um pouco o público-alvo? Não necessariamente. Você pode criar, né, campanhas que sejam voltadas para personas, uma pessoa específica, mas vai ter sempre algo que é direcionado para o público-alvo em geral mesmo. É porque, às vezes, se você foca justamente naquela pessoa ideal para aquele produto, tenha mais um desempenho um pouco melhor. Em determinada campanha, né? Isso. Para determinado serviço ou determinado produto que você queira vender, o ideal é você saber a persona. Você não vai vender para o seu público-alvo, que é bem mais amplo. Mas o que, gente? Era isso que eu estava falando. Se é para aquela persona, é um determinado produto, faz aquela campanha. A campanha tem data de começar, data de terminar. Para aquela pessoa, que suas vendas com certeza serão mais assertivas. Exatamente. No entanto, é sempre importante estar testando, porque possa ser que também sua persona mude as vontades, mude os hábitos, mude tudo e acontece, entendeu? Até o estilo de vida dela também pode combinar com o seu até determinado ponto e depois mudar. Então é tudo realmente muito mutável para você entender o que está funcionando naquele momento. Isso mesmo. Inclusive, para definir sua persona, talvez você precise realmente dessa fase de experiência, do que é que está dando certo, do que é que está vendendo, para quem é que está consumindo mais. Mas, no geral, a persona é como se você fosse identificar uma pessoa, digamos assim. É lógico que pode existir mais de uma, como a gente já falou. Mas identificar uma pessoa, a gente costuma dar um nome fictício para essa pessoa, por exemplo, Maria, de tantos anos de idade. Agora até o nome. Justamente. E aí Exatamente. você realmente é como se você fizesse você estivesse enxergando ali uma pessoa já criada, né? Por exemplo, Lívia, que tem 27 anos, que é formada em Direito, que tem uma renda Y, ela gosta de consumir produtos tal, ela gosta de praticar esporte. Então, é como se fosse uma pessoa que você enxerga, e podem existir várias. Exatamente. É isso, Mais alguma gente. pergunta, meu povo? Vocês têm Deixa eu abrir dúvidas? aqui a Foi live. esclarecedor? Não foi? Quem tiver, pode jogar duro aí. Então é isso, né, gente? Acho que é isso. Vamos Viu, embora. gente? Boas noites. Tchau, tchau, Deixa eu pessoal. pensar, Peraí, renda e geralmente é maior. Como é que é? Renda Y geralmente é maior do que X. Ah, Analice, não. Eu não entendi, não. É o que eu falei da minha renda, que era X, é Y, Lívia, tal pessoa, renda Tá tal. vendo, gente, como eu sou? Eu nem lembro que Lívia falou isso. Gabi é inocente. Gabi é devagar, bichinha Ela é lentinha. inocente. Tô brincando. Sempre quem que sofre? Sempre. Não sempre. é assim, gente, não é Sempre. bullying. É porque ama muito, é amor, vocês sabem. Não é verdade, deve ser, se for mesmo. Não é não, Gabriela? Ó, vai começar toda live tem um negócio desse comigo. Toda live. Mas é isso, meu povo. Obrigada mais uma vez pela participação, né? Por terem Isso. contribuído, enfim. A gente fica muito feliz realmente de poder ajudar. Se após a live surgirem dúvidas também, estamos à disposição. Tá? Tchau, Viu? gente. Tchau, Tchau, boa até noite.